Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 163, perturbação. Nas questões anteriores, Kardec foi perguntando aos imortais sobre o processo da desencarnação, como é a vida após a morte. E agora, faltam apenas 3 questões para encerrarmos o tema, e ele vai questionar naqueles instantes que se seguem à morte do corpo. Então, à medida em que o corpo deixa de funcionar, o espírito retorna à pátria espiritual. Como é que é isso? Está havendo desligamento do espírito ao corpo e ele retorna à verdadeira vida. E como é que funciona isso? Qual é as características desse momento da nossa existência? Vamos esquecer que, como somos espíritos já um pouco antigos, já passamos por esse processo algumas vezes. Mas o que nós aprendemos a partir do estudo é que nunca é igual. Vai depender muito do estado emocional e da evolução de cada um. Mas vamos lá, questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. O que seria esse estado de perturbação? É o período de tempo entre a desencarnação e a consciência do espírito que já está desencarnado. Por que existe um período de tempo aí? Porque a vida no plano espiritual é muito semelhante à vida material. Até a nossa aparência não se altera. Nós vamos nos ver como o nosso perispírito, que é reflexo, ou o nosso corpo é reflexo do nosso perispírito. Então, a nossa aparência não se altera. Então, esse período de tempo entre a desencarnação efetiva e a confirmação, quer dizer, a percepção por parte do espírito que ele efetivamente já está desencarnado, é chamado de período de perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Algumas questões atrás, nós já falamos um pouco sobre isso. Quer dizer, para muitas pessoas, a continuidade da vida, ela não existe. Pessoas materialistas. Quer dizer, a vida acontece no corpo. Para um número ainda maior de pessoas, o final da vida física é o final do ciclo. Então, terminada a experiência nesse corpo, a pessoa tem destinos já pré-estabelecidos, de acordo com o seu comportamento durante a vida. Ela vai para o inferno, se ela for má, ela vai para o purgatório, se ela for razoável, e ela vai para o céu, se ela for boa. Então, esse conceito de vida após a morte, ele traz às pessoas uma certa dificuldade de compreender a realidade. Por que isso? Porque ao desencarnarmos, nós estaremos numa situação muito semelhante daquela que tínhamos enquanto estávamos encarnados. A nossa aparência é a mesma, porque o perispírito reflete o corpo. Então, ao desencarnarmos, nós deixamos o corpo e mantemos o perispírito. Quer dizer, vamos estar com a mesma aparência, com as mesmas roupas, até objetos, né? No livro Céu e Inferno tem descrição de espíritos que já desencarnados, né? Na segunda parte do livro tem uma série de depoimentos sobre espíritos desencarnados, em que ele conserva a bengala, ele conserva o cachimbo, o chapéu, que são objetos que são reflexos da matéria que existia aqui. Então, essa passagem do plano físico para o plano espiritual, ela não muda muito a nossa situação.
No momento da morte, quando o corpo já está em agonia, ou por um ferimento fatal, ou por uma doença de longo curso, a tendência é que o espírito entre num certo torpor, ele vai dormir. Ao despertar, ele vai refletir os seus próprios pensamentos. Então, para onde eu vou quando eu morrer? Para onde os meus pensamentos me levarem. E quando as pessoas são materialistas, quer dizer, acreditam que a vida é o corpo, ou que elas são nessa crença de céu, inferno, purgatório, elas, ao despertar no plano espiritual, não vão encontrar nem o inferno, nem o purgatório, nem o céu. Então, têm dificuldades de perceber que realmente desencarnaram. Para elas, o fenômeno da morte não existiu. Então, esse período de perturbação, que é entre o momento da desencarnação e a consciência de que se transformou num espírito desencarnado, ele pode ter uma duração muito diferente de acordo com a crença ou com o conhecimento da pessoa que desencarna. Isso pode levar alguns minutos, como no caso do livro Céu e Inferno, vamos citar novamente, acho que a primeira das manifestações que é descrita ali por Allan Kardec é de um membro da Sociedade Espírita de Paris, o Sanson. E ele já se manifesta mediunicamente durante o seu próprio velório. Então, para ele, o período de perturbação foi de minutos, horas. Ele já estava consciente de que era um espírito desencarnado e, percebendo a presença de médiuns, já se manifestou. Então, para ele, o período de perturbação vai ser menor. Para outras pessoas que são mais materialistas, que acreditam nessa vida como sendo a única vida, ou que esperam a recompensa eterna ou o castigo eterno, o fato de desencarnar e não encontrar essas situações trazem um pouco de confusão. Então, elas permanecem acreditando que estão encarnadas. E isso traz algumas aflições, porque, por exemplo, imagine uma pessoa que está envolvida com bens materiais, ela é dona de empresa, tem um patrimônio muito grande e ela desencarna. Não percebe que desencarnou. E ela retorna para a empresa onde ela trabalhava. E ali ela dá ordens, ela quer chamar a atenção dos funcionários, mas eles não conseguem vê-la nem ouvi-la. Então a pessoa entra num estado de sofrimento. Por quê? Não admite que morreu, não tem esse conhecimento, e ele vai sofrer porque não consegue mais se manifestar. Parece que as pessoas o estão ignorando. Então, essas diferenças que traduzem o que o Kardec coloca aqui como período de perturbação. Quanto menos materialistas nós formos, quanto mais espiritualistas e conscientes das leis de reencarnação, da vida após a morte, mais fácil vai ser despertar no plano espiritual. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, saber que nós vamos continuar vivendo após a morte do nosso corpo nos dá uma situação um pouco melhor. Mas é pelo nosso comportamento moral que as coisas vão ser mais simples ou mais complexas no momento da nossa desencarnação. Quanto mais caridosos, amorosos, desmaterializados, quer dizer, pessoas que dão mais valor aos sentimentos, às ideias, ao conhecimento que se pode adquirir, às relações interpessoais, ao perdão das ofensas, ao amor ao próximo. Essas pessoas que têm essa capacidade, elas desencarnam com a consciência tranquila. Então, a passagem para o plano espiritual é mais suave. Ao despertar daquele torpor do sono, do momento da desencarnação, em poucos minutos ela já tem consciência do que está acontecendo. E por estar numa condição moral mais elevada, consegue entrar em sintonia com os irmãos de luz,
aqueles que vieram fazer o nosso desligamento, né? Muitas vezes falamos sobre isso nas questões anteriores, que ninguém morre sozinho. Uma equipe espiritual vem ao nosso socorro. E quanto mais espiritualizados nós estivermos, com o conhecimento da doutrina espírita, que ajuda, mas também com a consciência tranquila, com a serenidade de ter aproveitado as oportunidades que a vida material nos concedeu, e o despertar no plano espiritual, ele é muito mais sereno, e por isso estaremos com maior facilidade em contato com os irmãos de luz, com aqueles que vão nos amparar, nos instruir. Uma desencarnação que nós acompanhamos muito, falamos muito, que é o livro Nosso Lar, que é a desencarnação de André Luiz, ela foi muito dolorosa. Por quê? Ele permaneceu um período muito longo revoltado com a própria situação. Então, apesar das equipes socorristas estarem próximas naquela região onde ele se encontrava, ele não tinha o padrão vibratório adequado para receber ajuda. E ele ficou sofrendo. Até que, aceitando ou vencido pela dor, ele eleva seu pensamento em oração. Então vejam a transformação que existe na prece, a importância que existe na prece, o quanto ela pode nos aliviar quando ela é sincera e vem de dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando esse período, esse capítulo do livro que se refere à desencarnação. E na próxima semana nós vamos retomar o nosso estudo a partir da questão 166, que vai falar da pluralidade das existências, já no capítulo 4. Tudo bem? Vamos então à nossa prece? Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz. Que possamos, Senhor, a partir do conhecimento adquirido, confiarmos na misericórdia e na justiça do Pai. E estarmos preparados para todos os momentos que a experiência da vida nos oferece, sempre resignados e confiantes na proteção e na misericórdia, que nos oferece o necessário, de acordo com as nossas forças. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudermos estar juntos. Que possamos ter outros momentos assim, pois é em vosso nome que encerramos o estudo da noite. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.